Fala investidor, meu nome é Jorge Vitor, seja bem-vindo ao canal Meu Bolso Cheio e nesse canal eu falo sobre investimentos e documento a minha vida como investidor. E durante essa jornada eu espero que você tenha algum insight e tome para si alguma motivação para fazer melhores investimentos. Nesse vídeo eu vou falar sobre como eu estou fazendo o gerenciamento da minha carteira de investimentos e no final do vídeo eu espero ter te respondido três perguntas. A primeira, como eu estou fazendo o gerenciamento dos meus investimentos hoje. A segunda, qual ferramenta eu escolhi para fazer a gestão dos meus investimentos. E a terceira, o porquê que eu escolhi essa ferramenta. Fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar na prática, abrindo a ferramenta que eu estou utilizando hoje e eu vou te mostrar quais as principais funcionalidades que eu mais tenho utilizado. Se a ideia desse vídeo já está fazendo sentido para você, não se esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho e curtir o vídeo, porque isso me ajuda bastante a crescer o canal, principalmente no início desse projeto. Vamos direto para o conteúdo. A primeira pergunta: como eu estou fazendo a gestão dos meus investimentos? Basicamente, há 2 anos atrás, quando eu comecei a investir, eu investia somente em CDB, só utilizava apenas uma corretora, então era bem simples abrir ali o aplicativo da XP Investimentos e ter tudo num só aplicativo. Com o passar do tempo, eu fui estudando mais, comecei a continuar de forma mais constante, fazendo ali os aportes mensais, investindo todo mês aquele dinheirinho e precisei diversificar mais a minha carteira. Foi onde eu comecei a ter Tesouro Selic e, estudando mais ainda, comecei a investir em algumas ações. Nesse momento eu passei a investir controlando e gerenciando esses investimentos em uma planilha. Eu ainda tinha somente uma corretora, mas eu precisava ter de forma mais rápida qual a situação dos meus investimentos naquele momento. E o principal, a XP ela não conseguia me dar qual tinha sido a minha evolução dos investimentos nos meses anteriores. Então foi por isso que eu precisei ter ali uma planilha nesse momento. Continuei estudando, continuei diversificando mais a minha carteira, comecei a investir em cripto, em Bitcoin e até Solana. Hoje eu tenho ainda essas duas criptos. E aí foi onde eu comecei a ter uma segunda corretora. Então, nesse momento ficou mais difícil ainda. Em alguns momentos ali precisava discutir, até mesmo com minha esposa, sabe, para ela entender no que a gente estava investindo e como estavam os nossos investimentos. Ela me perguntava, tá, quanto a gente investiu e quanto a gente tem hoje? E de forma rápida eu não conseguia ter essa resposta. Foi quando eu comecei a entender que estava começando a se tornar um desafio essa parte de gerenciar os investimentos. Tinha que abrir ali diversos aplicativos, a calculadora, fazer conta para entender qual que era a nossa situação. Então, foi onde eu comecei a ver até que a planilha não estava mais resolvendo a situação. Mas nesse momento de planilha é interessante só eu te dizer que eu basicamente bati uma foto de como estava num certo dia do mês os valores ali daqueles investimentos. Então, já tinha algumas ações, registrava ali os valores das ações e do Bitcoin, e isso não é nada bom, né? Porque não é dinâmico, pelo menos não o suficiente. Mas, de fato, continuei ainda mais a diversificar e na criação desse canal aqui foi onde eu tive que abrir mais uma corretora para minha carteira pública. Se você não sabe que eu invisto publicamente, basta você ir nos nossos vídeos aqui do canal, você vai ver que eu estou fazendo um desafio de investir R$ 10.000 em 10 meses. Estou fazendo isso, investindo R$ 1.000 por mês durante 10 meses, né? Eu já estou no terceiro mês. Aí o desafio ficou ainda maior, porque já eram 3 aplicativos, diversos ativos dentro de cada aplicativo, e a gestão ficou mais difícil e a planilha passou a não dar mais conta. E foi onde eu comecei a buscar no mercado ferramentas para poder fazer a gestão desses investimentos. Então, em um só lugar, eu ter, por exemplo, quanto que eu investi, juntando tudo, quanto que rendeu, juntando tudo, qual que é a taxa desse rendimento,
baseado nos outros índices bases ali, o CDI ou o Ibovespa, enfim. Aqui eu chego em qual ferramenta eu escolhi, que é a segunda pergunta desse vídeo. Olhando para o mercado, eu entendi que basicamente existiam três aplicativos muito conhecidos no mercado, que é o Investidor 10, o Kinvo e o Trademap. E eu escolhi o Trademap, tá? E basicamente essa decisão foi por dois motivos. A gente já vai se encaminhando aqui para a terceira pergunta do vídeo, o porquê eu escolhi essa ferramenta. O principal motivo, como eu já disse, foi a necessidade de ter clareza e consolidar todos os meus investimentos num aplicativo só. Então, esse foi o principal motivo. Clareza nos investimentos para me ter clareza na decisão, saber o que fazer, qual ativo comprar e onde investir para ter as melhores rentabilidades. O segundo motivo ali que eu escolhi o Trademap especificamente foi porque ele faz a gestão do portfólio das carteiras. Qual foi a performance da minha carteira em períodos específicos? Semana, mês, trimestre, semestre, anualmente e no período máximo. Isso é muito bom, até para mim desenvolver conversas, no meu caso, com a minha esposa. Eu já não tenho mais o problema de ter que abrir ali vários aplicativos e às vezes não ter a resposta que eu preciso de forma rápida e prática. O Trademap, ele consegue me dar os valores geral de todas as carteiras. Então, eu chamo isso da gestão dos portfólios ali, né? Ele junta todas as carteiras, ele junta todos os aplicativos e consegue me entregar todos os indicadores que eu preciso controlar ali nos meus investimentos. Então, para a gente fechar o vídeo, eu vou te mostrar agora na prática quais as principais funcionalidades que eu tenho utilizado no Trademap. E se fizer sentido para você, eu vou deixar aqui um bloco de links úteis na descrição desse vídeo. Eu vou deixar um link para você acessar o Trademap e ter acesso a 30 dias gratuitos. Eu não ganho nada por indicar essa ferramenta, mas como eu estou utilizando aqui, eu tenho a obrigação de documentar essa parte da minha jornada como investidor. Então, se a ferramenta fizer sentido para você também, vou deixar o link. Se inscreve através desse link, você vai ganhar 30 dias de forma gratuita no aplicativo. Bom, ao abrir aqui a tela do aplicativo Trademap, a primeira coisa que eu vou te dizer é que você pode editar a página inicial do aplicativo. Você clica aqui na sua foto, clica nos três pontinhos, você vem aqui em personalizar a página inicial e você personaliza a página da forma que você quer. E tem diversas funcionalidades entre recomendações, resumo de mercado, enfim. Você pode escolher a ordem exata de como você quer fazer a apresentação inicial do aplicativo. Eu estou te falando isso porque numa conversa com um amigo, ele estava me dizendo até que o Trademap ele é muito poluído, mas você pode corrigir isso e deixar ele bem mais minimalista. Depois disso eu vou falar um pouco aqui sobre o módulo Minha Carteira, que é como eles chamam, tá? E como eu falei, o módulo Minha Carteira ele vai te entregar aqui a consolidação de diversas conexões que você pode fazer, até com a B3 e com outras diversas corretoras. Vou te mostrar aqui agora como você pode fazer a conexão, ó, conectar corretoras, conectar B3, fazer lançamentos manuais também. Não existem todas as corretoras do mercado aqui para você se conectar, mas algumas sim, como por exemplo a XP Investimentos, que eu estou te mostrando aqui na tela agora, mas existe a BTG, Agora, Mercado Bitcoin, Binance. No meu caso, eu utilizo a Bitbank, que inclusive é a corretora que eu recomendo para você comprar Bitcoin, tá? O link está na descrição. Você teria que fazer seus lançamentos manuais aqui no caso, tá? Mas basicamente conectar com a B3 eu acho muito interessante porque todas as operações que você fizer em bolsa, incluindo Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCA, ou seja, renda fixa, todos eles você já vai ter aqui a alimentação da sua base de dados conectando com a B3 direto aqui no aplicativo. Todas as operações que você efetuar, ok? Seguindo aqui, eu vou clicar aqui em carteira
para mim te mostrar um pouco mais sobre as funcionalidades, depois em análise. E aqui é a consolidação geral da carteira, como eu te falei, mas você pode escolher qual corretora você quer analisar, né? Aqui no caso tem a Binance, porque para mim registrar aqui os bitcoins da carteira minha pública, eu escolhi a Binance, e do mercado Bitcoin da minha carteira particular, tendo em vista que não tem a minha corretora, que é a Bitbank, tá? Bom, isso não muda em nada o resultado, tá bom? Eu escolhi aqui a corretora Inter para me te mostrar os resultados da minha carteira pública como exemplo, tá? Aqui embaixo você pode ver os períodos que tem, o resultado por índice da carteira em relação ao IBOV, o CDI, enfim, você pode escolher qualquer um desses períodos no mês, 6 meses, no semestre, em 12 meses e no ano, tá? Ou até mesmo desde o início. O que é legal aqui eu te dizer, tá? Que de forma consolidada você vai conseguir ver o todo, como eu já mencionei. No caso da minha carteira aqui, do Inter, ela está dando uma rentabilidade de 1,45 em relação a 2,87 do CDI, porque não está considerando ainda os bitcoins. Se eu colocar aqui na Binance, né, que é a minha carteira de Bitcoin pública também, só na Binance eu já tive aí, desde o início, 20,51% de rentabilidade em cima dos R$ 486, ou seja, R$ 86,29 de rendimento. Veja que é aquela história, né? Qual o valor aplicado e qual o rendimento. Está aqui de forma fácil. Isso é muito importante, tá? E se a gente consolidar os dois resultados, a carteira ali de ações brasileiras, renda fixa, com essa aqui, que teve esse resultado, com certeza vai passar aí de 3%, né, ao mês de rentabilidade. Tá? Voltando aqui para o módulo de carteira, você vai poder ver a sua carteira consolidada de diversos formatos, diversos gráficos. Você também vai poder ver os proventos. Agora eu vou te mostrar quais as principais funcionalidades que eu tenho utilizado além do módulo carteira. Vou clicar aqui em início, vou vir aqui em recomendações. E em recomendações, eu gosto bastante de utilizar esse módulo porque tem me ajudado muito a tomar boas decisões. Quando eu comecei a investir em ações, eu utilizava a carteira automatizada da XP Investimentos, tive bons resultados lá, mas hoje em dia eu tomo minhas próprias decisões em relação às ações que eu tenho em custódia, e aí esse módulo de recomendações tem me ajudado bastante. São várias as casas de análise dos principais bancos brasileiros aqui, como por exemplo Ágora, Genial, PagBank, BTG, Terra. Eu vou me ater aqui ao do BTG, tá? Para me te mostrar um pouco mais das funcionalidades que eu utilizo aqui. Aqui no BTG, você vai ver as carteiras que eles possuem hoje em custódia em fundos imobiliários, dividendos, BDRs, carteiras de ações, Access, carteiras de ações base 10 aí, né? Porque são 10 ações, cada uma com 10%, carteira de small caps, ISD e semanais, tá? Eu vou tomar como exemplo aqui essa carteira de ações 10 sim, tá? O que é que eu faria aqui para utilizar essa ferramenta ao meu favor? Bom, eu daria uma olhada aqui nas ações e eu vou escolher uma para te mostrar como eu faria isso. Rolando aqui um pouco para baixo, eu vou escolher aqui como, por exemplo, essa Rent 3, tá? Eu daria uma olhada basicamente aqui se eu iria comprar ou não essa ação, até porque eu não tenho ela no meu portfólio, tá, hoje, mas eu olharia basicamente os fundamentos dessa ação, por exemplo, mais de 90% dos analistas estão indicando balanço, resultado, fluxo de caixa, tudo isso é importante para você analisar. Ter isso na palma da mão, de forma fácil, agiliza muito o trabalho, né?
Aqui a gente pode ver também as recomendações. Existem 11 recomendações em torno dessa ação e os principais bancos e corretoras do mundo estão recomendando a compra dessa ação, né? 10 estão recomendando comprar. Então, basicamente, aí, resumo, isso é uma boa ação para se adquirir agora, baseado numa ferramenta na palma da sua mão. Isso tem me ajudado muito a tomar decisões, né? Principalmente agora, por exemplo, no Banco do Brasil, enfim, Petrobras. Outras funcionalidades relevantes aqui, você pode ver os proventos dessa ação, tá? Os fundos que detêm dela, enfim, notícias, muito legal isso. Outra coisa que eu gosto e que eu iria atrás antes de tomar a decisão de comprar ou não a ação da Localiza, seria voltar aqui em recomendações e ver o relatório do BTG sobre aquela carteira da ICIM, que é para mim entender se a filosofia da Localiza me interessa ou não. Então eu escolheria aqui o relatório da carteira recomendada da ICIM. Todo mês o TradeMap atualiza os relatórios aqui. Eu buscaria dentro desse relatório o bloco que iria estar falando ali de Localiza, né? Iria entender um pouco mais qual que é a filosofia da empresa, qual que é o momento dela e se faz sentido ter ali a Localiza no meu portfólio, tá? Então, basicamente, as funcionalidades que eu tenho utilizado no TradeMap são essas. Tá, Jorge, mas esse aplicativo é para mim? Bom, o que eu diria para você nesse momento é o seguinte: você precisa analisar qual momento que você está. Se você é um investidor iniciante, está investindo ainda somente em uma corretora, está investindo ainda em ativos simples de risco muito baixo, você vai ter a sua rentabilidade ali fixa praticamente. Então, você consegue, na palma da sua mão, no aplicativo da própria corretora, ter todas as informações relevantes sobre esses ativos. Então, eu não recomendaria você ter um aplicativo como esse. Agora, se você já é um investidor e já está estudando mais, já está diversificando mais os seus investimentos, já utiliza mais de uma corretora, está investindo em criptomoedas, em alguns fundos que não está listado, por exemplo, na B3, enfim, eu recomendaria você ter esse tipo de ferramenta na sua mão, porque isso vai parar de te fazer abrir diversos aplicativos, parar de te fazer conta para entender o quanto de fato está rendendo o teu dinheiro no mês em algum período específico. E, além disso, todas essas informações, como eu te mostrei, recomendações, as notícias sobre o mercado e sobre as empresas, relatórios, tudo isso num só lugar te ajuda muito a ter clareza cada vez mais de como tu investir melhor. Então, nesse caso sim, eu recomendaria você investir em uma ferramenta como essa. O preço é muito baixo, R$ 15 por mês eu estou pagando e tenho essas funcionalidades na minha mão. Então, se você ficou nesse vídeo até aqui, meu muito obrigado pela sua audiência. Eu espero contribuir com a tua jornada enquanto eu estou trilhando a minha como investidor da vida real. E eu espero te ver no próximo vídeo. E é isso, tamo junto.